Palavras transformam, histórias atravessam. Eu sou Karina e este é o Metamorfose em Voz Alta, um espaço onde a poesia encontra vida e cada relato é um convite à metamorfose. Respire fundo, abra os ouvidos e a alma, porque a mudança já começou. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinde ao Metamorfose em Voz Alta, esse espaço em que a escuta vira ponte entre quem somos e quem podemos ser, e as histórias reais ganham voz. Hoje vamos falar sobre um tema delicado e poderoso: mudar de ideia, porque às vezes recomeçar é exatamente o que a gente precisa. E mudar de ideia é corajoso. Nos ensinaram desde cedo que mudar de ideia é fraqueza, como se voltar atrás fosse sinônimo de erro, como se fosse bonito insistir mesmo quando já não faz mais sentido. Crescemos ouvindo que quem muda muito de ideia não sabe o que quer, mas ninguém nos contou que a vida muda. E que, com ela, mudam nossos desejos, valores, vontades. A verdade é que há uma coragem imensa em reavaliar caminhos, dizer: isso que eu queria já não serve mais, ou aquilo que eu jurava nunca fazer, hoje me parece possível. A gente amadurece quando aprende a escutar o que pulsa agora e não apenas a repetir o que prometeu ontem. Mudar de ideia pode doer, pode frustrar expectativas, causar estranhamento, gerar culpa, mas muitas vezes é esse movimento que nos tira do automático e nos coloca diante da nossa verdade mais atual. Neste episódio vamos falar sobre isso. O que significa mudar de ideia e por que em muitos casos isso não é um retrocesso, mas um passo corajoso rumo a uma vida mais consciente, mais coerente com quem somos hoje. As histórias que serão contadas têm como tema central: mudei de ideia e foi a melhor coisa que fiz. Vamos ouvir a história de Lúcia, 35 anos. Lúcia sempre teve talento com palavras. Desde a adolescência, diziam que ela seria uma advogada brilhante. E foi. Trabalhava num dos maiores escritórios da cidade. O salário era ótimo, o nome conhecido, o currículo invejável. No papel, tudo parecia estar no lugar. Mas dentro dela, um vazio que nem ela conseguia nomear. Dormia mal, acordava cansada, vivia com uma ansiedade constante, como se estivesse sempre atrasada para alguma coisa, mesmo já tendo chegado. Tentava disfarçar, botava um sorriso, vestia o terno, fechava contratos, ganhava causas. Mas cada vitória vinha acompanhada de uma pergunta que ecoava em silêncio. É mesmo isso que eu quero para o resto da vida? A crise veio num dia qualquer. Na frente do computador, com uma xícara de café frio ao lado, sentiu o coração acelerar. As mãos suavam, a respiração falhava. Naquele momento, entendeu que algo precisava mudar. Foi para a terapia quase como quem vai ao pronto-socorro, com pressa, com medo, com vergonha de admitir que não estava bem. Ao longo das sessões, redescobriu um desejo antigo. Quando criança, sonhava em ser professora. Lembrava de brincar de dar aulas com os primos, de como os olhos brilhavam diante de uma lousa. A ideia parecia absurda no começo. Largar tudo? O nome, o status, a segurança? Mas havia algo mais forte que o medo, a vontade de viver com verdade.
Demorou alguns meses até tomar coragem, mas tomou. Se despediu do escritório com lágrimas nos olhos. Não de tristeza, mas de alívio. E foi dar aula em uma escola comunitária da periferia. Foi criticada por todos os colegas, mas estava seguindo o seu coração. Hoje, ganha menos, tem dias difíceis, mas também tem gratidão, tem sentido, tem paz. E quando vê os olhos curiosos de seus alunos brilhando, ela sabe. Não desistiu da carreira, desistiu de ser infeliz. Que linda história! A história da Lúcia fala de um tema que aparece muito na clínica: o peso das expectativas sociais. Ela parecia estar no, entre aspas, caminho certo, aquele de sucesso, prestígio, estabilidade. Mas por dentro, ela não tinha aquela paz, aquela tranquilidade, aquele coração tranquilo, sabe? A psicologia nos mostra que quando a vida vai bem no, entre aspas, papel, mas não faz sentido por dentro, é hora de olhar com mais atenção para os nossos valores. Valores são aquilo que realmente importa para a gente. E quando vivemos longe deles, o corpo sente, a mente grita. Na abordagem chamada terapia de aceitação e compromisso, a gente aprende que escolhas alinhadas aos nossos valores trazem mais sentido mesmo quando são difíceis. A Lúcia também é exemplo de algo que chamamos de autoeficácia, um conceito do psicólogo Albert Bandura, que fala que da nossa capacidade de acreditar que conseguimos mudar. Ela acreditou e, além disso, ela agiu. E essa mudança transformou não só a carreira, mas a forma de como ela se relaciona com a própria vida. No fim, o que ela fez não foi desistir, foi escolher viver com mais verdade. E eu me identifiquei um pouco na história da Lúcia, porque eu não foi dessa vez que foi a minha mudança de carreira, mas quando eu trabalhava na educação física, eu sempre quis trabalhar numa grande escola particular e eu sempre sonhei em trabalhar nessa escola. E quando eu fui para essa escola, eu até fiquei alguns anos, mas eu não estava feliz por alguns motivos que eu não preciso expor aqui, mas eu não estava feliz. E eu recebi o convite para voltar a trabalhar num projeto social que eu já tinha trabalhado antes. E lá eu tinha sido muito feliz. E eu aceitei. Eu voltei a trabalhar com crianças carentes, num projeto social, que eu ganharia um pouco menos, mas que eu seria muito feliz. E eu fui muito criticada. E nesse sentido, não foi como a Lúcia que eu troquei de carreira, mas eu sim mudei de ideia, porque antes eu queria muito trabalhar nessa escola particular. E quando eu cheguei lá, eu falei: não, realmente não é isso que eu quero. E fui criticada por perder esse status, que não era mais de uma escola super conceituada. Fui criticada por ir para um projeto social que as pessoas viam como menor. Fui criticada por ir ganhar menos. As pessoas em volta veem isso como com olhos de fora, com olhos social. Mas nós que estamos dentro, nós precisamos olhar para o que nos faz bem. Nós precisamos olhar para o nosso bem-estar, tanto físico como emocional, como o financeiro. Às vezes as pessoas não têm a possibilidade dessa mudança porque o financeiro pesa mais nesse momento. Mas se tem essa possibilidade, não é o nome ou o status social que me prendeu nesse lugar, entende? Às vezes, para algumas pessoas, esse nome e esse status social prende mais, né? Mas enfim, o nosso tema aqui é sobre mudar de ideia. Então, às vezes, o que a gente passou a vida inteira acreditando como Lúcia, que ela ia ser uma boa advogada, ela simplesmente falou: não, eu vou ser uma professora da periferia.
E tudo bem, tá tudo bem mudar de ideia, entende? Vamos escutar a história do Rafael na sua história 2 para entender qual foi a mudança de ideia dele? Rafael conheceu Marina aos 18 anos. Era uma daquelas histórias que pareciam sair de filme, amizade que virou amor. E durante anos foi assim, cúmplices, riso fácil, planos a dois. Com o tempo vieram as cobranças familiares, os elogios ao casal perfeito. A certeza de que o próximo passo seria o altar era fato. E Rafael disse sim. O noivado começou com festa, mas também com um incômodo surdo. Nada evidente, nada grave. Só uma inquietação que ele tentava ignorar. Era mais gentil com os amigos do que com Marina. Mais animado com os domingos sozinhos do que com as degustações de bolo. Mais à vontade nos silêncios do que nos votos que se aproximavam. Achava que era normal. Todo relacionamento muda com o tempo. Talvez fosse só frios nos pés, ou medo de crescer. Foi o que repetiu para si mesmo. Mas a angústia não cedia. E quanto mais o casamento se aproximava, mais ele sentia que algo dentro dele travava. Foi para terapia querendo salvar a relação, mas acabou salvando a si mesmo. Semana após semana, escutava suas próprias palavras, confrontava o que sentia, descobriu que não queria dizer sim, pelo menos não agora, e que casar naquele momento seria trair a própria vontade. Não havia traição, nem mágoa, nem erro, só uma vida pedindo outra forma de ser vivida. Com cuidado e todo respeito, conversou com Marina. Disse o que sentia sem fugir, sem transferir culpa. Terminou o noivado com respeito, com dor, mas também com coragem. Claro que deixou muita mágoa em Marina. No primeiro momento, ela não entendeu por que ele estava fazendo aquilo naquela hora. Ela achou que ele deveria ter falado antes. Mas ele tentou explicar que foi nesse processo que ele começou a entender que ele simplesmente mudou de ideia, mas não mudou de ideia porque ele acordou um dia não querendo mais casar, e sim porque ele ouviu aquela voz, ele foi para terapia, ele entendeu que aquela voz queria dizer para ele que ele não estava pronto para se casar. E com o tempo, Marina também entendeu que foi mais honesto o que Rafael fez naquele momento do que se ele casasse e depois viesse a se separar. Hoje, Rafael mora sozinho, não tem planos fechados, mas tem algo que nunca teve antes: a tranquilidade de ser quem é, sem roteiro pré-definido. E aprendeu que mudar de ideia não é fracassar, é crescer. Bom, a história do Rafael traz à tona uma dor comum: o medo de decepcionar as pessoas. Muitas vezes seguimos por caminhos que foram traçados mais pelo que esperam de nós do que pelo o que realmente queremos. Quantos de nós já fizemos pelo menos uma coisa assim? Pode ser pequeno, pode ser grande, mas quantos de nós já seguimos aquele roteiro que foi escrito previamente pelos nossos pais, pela nossa família, pela sociedade ao nosso redor, e depois olhou para trás e falou: será que era isso mesmo que eu queria? Será que fui eu que escolhi esse caminho? E quando a gente vê, parece que não tem mais saída, parece que não tem caminho de volta, a gente só tem que seguir. Não é? Para e pensa. Mas enfim, na psicologia humanista, Carl Rogers fala sobre algo chamado congruência, que é quando o que sentimos por dentro está alinhado com o que fazemos por fora. Quando essa coerência falta, a gente sofre. Rafael começou a sentir esse descompasso. Por fora, tudo parecia caminhar para o casamento, mas por dentro algo travava ele, e ele teve coragem de se escutar. Então,
é essa a lição que fica pra gente. Quantas vezes a gente não tem um desconforto e a gente continua seguindo? Principalmente nós mulheres. Às vezes a gente tem vamos dizer assim, às vezes a gente tem um date e algo ali tá falando pra gente, ó, não tá legal. E a gente permanece. Quantas vezes numa primeira frase desconfortável, a gente fala, ah, é coisa da nossa cabeça. Num primeiro levantar de voz, a gente fala, ah, mas isso não é nada. E são coisas que a gente vai se acostumando, que depois torna-se um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, só que daí a gente já tá envolvido, a gente já não vê mais saída e a gente tá gostando. Porque nem todo relacionamento abusivo começa com um soco. Isso é sempre muito bem falado, eu já falei aqui antes. Então, quantas vezes a gente não escuta esse incômodo? Porque o relacionamento abusivo pode não começar com esse tapa na cara, mas sempre tem esse incômodo. Podem ver, mulheres, a gente sempre tem o incômodo, só que a gente não vai embora nesse incômodo. E a história do Rafael mostra pra gente que a gente pode ouvir esse incômodo. A gente também não precisa ir embora nesse primeiro incômodo, sair correndo, mas a gente pode procurar ajuda, pode procurar escuta profissional. Se a gente não tem condições de buscar escuta profissional naquele momento, a gente pode procurar alguém com mais experiência e tentar se abrir, pode procurar clínicas, escolas, nas faculdades de psicologia, todas as faculdades de psicologia, elas são obrigadas a ter clínicas escolas. Se vocês não sabiam disso, fiquem sabendo, tá? Todas são obrigadas para treinar os seus futuros psicólogos. Então, elas são obrigadas a ser gratuitas, tá? E são os alunos do último ano que fazem as psicoterapias, supervisionados pelos seus professores. Então, eles são muito bem preparados, teoricamente, e na prática eles são supervisionados pelos professores. Então, se alguém não tem hoje condições ali financeiras para procurar um psicoterapeuta, tem alguns também que fazem a valor social, tá? Mas se não tem nenhuma condição hoje, pode procurar as clínicas escolas das faculdades. Mas não fiquem aonde esse incômodo existe. Essa história fala sobre isso, tá bom? Mas continuando, outros pensadores como Anna Bock e David Le Breton falam sobre esse embate entre o que o mundo espera da gente e aquilo que a gente realmente deseja. A terapia pode ser esse espaço onde a gente se escuta com mais cuidado e começa a se perguntar: o que eu quero? Por quem estou fazendo isso? O Rafael não foi egoísta, ele foi honesto. E às vezes essa é a escolha mais difícil, mas também a mais libertadora. Eu tenho certeza que Rafael não teve uma escolha fácil, assim como qualquer escolha nesse momento não é fácil. Tenho certeza que Marina ficou muito decepcionada. Ela já estava sonhando com esse casamento, já estava preparando. Financeiramente também foi uma decepção. Ela já estava provando os docinhos, os bolos. Mas assim, pensem, e se ele tivesse levado esse casamento adiante? Esse casamento seria feliz? Com certeza os dois iriam se separar algum dia, porque não daria certo, não daria feliz, né? Então, seria mais honesto que Rafael continuasse, ela viveria esse sonho e depois se divorciaria? Ou seria mais honesto ele parar ali naquele momento e falar: olha, não quero. E depois os dois, quem sabe um dia, encontrem pessoas que realmente consigam amar e viver esse sonho, se é que seja um sonho, de ter um casamento ali com pompas e circunstâncias ou não, depende do que eles vão querer com aquela nova pessoa, entendem? Por eles e não pela família que pressiona esse casamento, e realizar. Então, a questão mais honesta de todas é ver o que realmente a pessoa quer. Então, às vezes, uma decepção momentânea salva uma vida,
de infelicidade posterior. É sobre isso. Mas temos mais uma história e vamos para Joana, de 41 anos, que mudou sobre ser mãe agora. Vamos ouvir a história da Joana. Joana sempre soube o que dizer quando perguntavam se queria filhos. Não nasci para isso. Sou livre demais. Nunca tive esse desejo. Era firme e direta. Preferia as viagens, a carreira, os silêncios. Durante anos, isso fazia sentido, ou parecia fazer. Mas aos 38, em uma nova relação, mais madura, mais segura, e depois de quase uma década de análise, uma dúvida começou a sussurrar no meio das certezas. E se eu não tiver tanta certeza assim? No começo resistiu. Achava que estava traindo a própria versão. Pensou no julgamento dos amigos, na decepção das mulheres que, como ela, defendiam a liberdade de não maternar. Temeu parecer fraca, inconstante, influenciável, mas continuou escutando. Olhou com coragem para a própria infância, lembrou das vezes em que ser filha doeu mais e entendeu. Talvez aquele não quero não fosse desejo verdadeiro, mas uma defesa, uma forma de não se aproximar do que um dia machucou demais. A decisão de tentar não veio por pressão, nem por amor romântico. Veio da escuta, veio da maturidade de revisar sem culpa aquilo que já foi verdade um dia. Hoje, Joana é mãe de um bebê. Não idealiza, não romantiza. Tem dias difíceis, noites mal dormidas, dúvidas como qualquer outra mãe. Mas tem algo que nunca teve antes: a leveza de uma escolha que foi só dela. Com medo, sim, mas com presença. Ela não se contradisse, ela cresceu e entendeu que mudar de ideia não é se perder, é se permitir ser outra, mais inteira, mais verdadeira. Bom, a história da Joana nos convida a refletir sobre algo muito importante: a capacidade que temos de mudar de ideia, de revisar o que pensamos ou decidimos em outros momentos da vida, como a gente já falou aqui nas outras histórias. A psicologia chama isso de flexibilidade cognitiva, e essa habilidade é fundamental para a gente crescer e se sentir mais livre. Mudar de ideia não é sinal de fraqueza nem de contradição, é sinal de amadurecimento. O problema é quando a gente se prende a uma imagem antiga de quem fomos, como se tivesse que ser assim para sempre. Essa rigidez pode nos aprisionar em escolhas que já não fazem mais sentido. A psicóloga Viviane Mosé costuma dizer que a identidade é uma, entre aspas, obra em aberto. E eu acho essa imagem linda. Significa que estamos sempre em movimento, sempre nos recriando. A psicóloga Regina Navarro Lins, que eu também adoro, fala muito sobre isso. Ela principalmente fala sobre como decisões ligadas à maternidade, por exemplo, podem nascer mais do medo e da pressão do que de um desejo real. E isso as mulheres precisam compreender nelas mesmas. A gente precisa, como mulher, entender se o nosso desejo de maternar é um desejo próprio ou é um desejo simplesmente vindo da sociedade como o próximo passo. Assim como precisa entender se o nosso desejo de não maternar é de um medo, é de um trauma, é de uma expectativa que a gente não quer realizar. Então, assim, pode ser totalmente real o desejo de não maternar. Eu simplesmente não gosto, não quero, acho que não nasci para isso, não quero cuidar de alguém. É totalmente real, se for seu desejo. Agora, nessa história, a gente percebe que ela viveu coisas na infância que fez ela temer a maternidade. E
Se ela se escutar, se ela se perceber, ela pode vir a maternar de uma maneira saudável. Assim como tem mulheres que maternam simplesmente porque é uma expectativa das pessoas ao seu redor e ela não tem ali uma sensibilidade para maternar e ela não quer, mas simplesmente ela vai porque é o próximo passo. E quem sofre com isso? Ela e a criança. Não tem como a criança não sofrer, porque a criança sente isso. Então, a mãe sofre, a criança sofre, a sociedade continua cobrando. Então, se as mulheres se escutarem e elas entenderem o porquê elas querem ser mãe ou o porquê elas não querem ser mãe, nós vamos ter mulheres muito melhores na maternidade e mulheres muito melhores na não maternidade. Então, se a sociedade parar de incentivar compulsoriamente ou de julgar compulsoriamente, teremos pessoas muito mais felizes. Mas voltando, no caso da Joana, o que mudou não foi só a ideia, foi o jeito de olhar para si mesma, com mais carinho, mais escuta, menos julgamento. Ela não se contradisse, ela apenas cresceu. E isso é que a psicologia mais valoriza: o direito de cada um escrever e reescrever a própria história, com liberdade e com verdade. Bom, Lúcia, Rafael, Joana, 3 vidas, 3 rumos diferentes, mas um ponto em comum: todos mudaram de ideia. Lúcia deixou uma carreira brilhante para encontrar sentido. Rafael desfez um noivado para preservar a própria verdade. Joana reescreveu sua história com a maternidade. Eles não se perderam, se encontraram em versões mais autênticas de si mesmos. E é aqui que mora a força dessa transformação. Mudar de ideia não é fracassar, não é recuar, não é se contradizer. É ter coragem de se escutar de novo, de olhar para dentro e perceber que algo já não cabe, de um desejo antigo que se expirou, que uma decisão antiga foi tomada por medo, por defesa, pelo contexto. A psicologia nos ensina que a maturidade emocional não está em manter a palavra a qualquer custo, mas em revisá-la quando ela já não nos representa. Está na capacidade de perceber quando uma escolha nos adoece, quando uma rota precisa ser recalculada. Mudar de ideia exige coragem, coragem de lidar com o julgamento, a expectativa, o rótulo. Coragem de dizer: isso não serve mais para mim, isso não faz mais sentido para mim. É como Carl Rogers diz: quanto mais me aceito como sou, mais posso mudar. E às vezes essa mudança passa justamente por aceitar que não somos os mesmos de ontem. E tudo bem. As 3 histórias desse episódio mostram que viver com verdade é mais importante do que manter coerência com uma versão antiga de si, que mudar de ideia pode sim ser o ato mais maduro, lúcido e amoroso que podemos ter por nós mesmos. Afinal, o que seria da vida se não fosse o direito de reescrevê-la? E é isso que hoje a internet não nos dá, né? Porque tudo fica muito gravado. Então, hoje, uma pequena ideia, porque aqui no nosso episódio nós falamos de grandes ideias, né? Casamento, maternidade, profissão, mas hoje em dia a gente dá ideias sobre tudo, né? A gente dá a nossa visão, o que a gente pensa sobre tudo. E às vezes a gente fala sobre uma coisa na internet e meses depois a gente já tem uma outra opinião sobre aquilo. Mas aí vem os julgadores da internet e falam: mas você falou isso não sei quanto tempo atrás. E aí você não tem o direito de mudar de ideia. Isso é muito perigoso. Você tem o direito de mudar de ideia. E hoje em dia as pessoas não te dão esse direito. Porque, como eu falei, tudo fica muito registrado e as pessoas
desenterram, né, esse seu passado, não muito passado, né, às vezes recente, e te julgam por isso, apontam o dedo. Então, nós mesmos precisamos ser mais, como a psicologia diz, ter essa flexibilidade cognitiva para nós mesmos, mas também para os outros, para entender que os outros também têm esse direito de mudar de ideia. Eu posso mudar de ideia sobre o meio ambiente, a política, qualquer outro assunto. Às vezes, precisamos ter coerência, precisamos ter, né, às vezes, valores e tal, precisamos seguir uma linha de valores, mas assim, se a gente não aceitar que outra pessoa tenha valores diferentes, é simplesmente não seguir mais aquela pessoa, não conviver mais com aquela pessoa. Não precisa atacar aquela pessoa porque ela mudou de ideia, né? Aquela pessoa está convivendo com você, ela está na sua vida? Será que tudo a gente tem que atacar? Será que tudo a gente tem que julgar? Será que todo mundo tem que estar, né, sob a ótica deste tipo de julgamento? Então é importante a gente pensar hoje, porque senão as pessoas vão parar, não de dar as opiniões na internet, ninguém vai parar de dar opinião, não, mas vão parar de falar que mudaram de ideia, vão às vezes sustentar certas coisas que nem pensam mais, simplesmente pelo medo de serem julgadas. Mas sim, as pessoas mudam de ideia e às vezes não mostram isso. Mas a gente precisa entender que é direito de qualquer um mudar de ideia. É nosso direito ter as nossas opiniões, ter os nossos valores e não ser julgado por isso, desde que essas opiniões e valores não sejam crime, né? Não tô falando quando o que o outro fala é um crime, tá? É por isso que aí tem a lei e a lei tá aí para ser cumprida. Quando a pessoa, o que ela fala é um crime, daí a lei tá aí para ser cumprida e a pessoa ser julgada por aquilo que ela falou. E isso eu concordo totalmente. Não tô aqui para passar pano para crime. O que é racismo, homofobia e tudo o que tá na lei, tá bom? Eu acho que tem que ser cumprido. Lei tá aí para isso. Mas opinião sobre a vida da pessoa, do indivíduo, né? Ela pode mudar de ideia. Agora, o Código Penal tá aí para ser cumprido. Enfim, todo final de episódio eu leio um poema e eu fiz um poema especialmente para esse episódio que se chama Permissão. E se mudar de ideia não for um erro, mas um encontro? E se recuar for avançar em outra direção? Mais sua, mais viva, mais inteira? Quem foi não está perdido, está ali, no degrau de baixo, torcendo para que você suba, mesmo que por outra escada. Você não é contradição, é movimento, é escolha refeita, com mais consciência, com menos medo. Permita-se recomeçar no meio da frase, no meio da vida, mesmo que a plateia se espante, mesmo que ninguém entenda. A alma não veio para ser coerente, veio para ser verdadeira. Esse é o poema que eu quero deixar para vocês como forma de incentivo. Às vezes a gente acredita que precisa ter todas as certezas do mundo, que mudar de ideia é fraqueza, inconstância, instabilidade. Mas talvez mudar de ideia seja justamente o contrário, seja maturidade emocional, seja escutar o que mudou aqui dentro, mesmo quando por fora tudo parece igual. Lúcia abandonou o sucesso porque não cabia mais nele. Rafael disse não ao altar porque era hora de dizer sim para si. Joana se permitiu ser mãe não por obrigação, mas por liberdade. Mudar de ideia é sinal de vida pulsando. É o coração avisando que cresceu, que algo amadureceu e que chegou a hora de seguir em outra direção. A terapia pode ser esse espelho generoso que não te julga por recomeçar, mas te convida a fazer isso com verdade. Se hoje
algo em você pede para ser revisto, escute com carinho. Você não está perdendo o rumo, talvez esteja, enfim, encontrando o seu. Se esse episódio ressoou com você, compartilhe com alguém que pode precisar ouvir essa mensagem e mande a sua experiência de transformação para o e-mail metamorfoseemvozalta@gmail.com. Obrigada por estar aqui, por ouvir, por sentir. Nos encontramos no próximo episódio do Metamorfose em Voz Alta. Até lá! A metamorfose não termina aqui. Que essas palavras despertem, movam, transformem. Se essa voz tocou a sua, siga comigo nessa jornada. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, siga mudando, crescendo, sendo, porque viver é nunca ser o mesmo.